Olá, bom dia. Vou ler um texto muito conhecido da Palavra de Deus, em que já li e eu posso afirmar mais de dezenas de vezes. Se encontra no livro de 1 Samuel, no capítulo 17. E a partir do versículo 23, capítulo 17 de 1 Samuel, versículo 23. E traz como título ou como epígrafe: O gigante Golias, o resultado não o insulta os israelitas. Vamos ler o texto que diz o seguinte: E estando ali ainda falando está se referindo a Davi, e estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém, os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiu diante dele, e temia grandemente. E diziam os homens de Israel: Viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. E há de ser, pois, que o homem que ferir, o rei lhe enriquecerá de grande riqueza. Ele dará a sua filha, e fará isento de imposto a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: O que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirará a afronta de sobre Israel? Quem, pois, é este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Pois, aí o povo lhe tornou a falar e contou e contaram, né, a palavra, dizendo: Assim farão ao homem que ferir. E ouvindo Eliabe, o seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu a ira de Eliabe contra Davi, e disse: Por que deste aqui? E a quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? E bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. E então disse Davi: O que fiz eu agora? Porventura há razão para isso? Irmãos, é uma leitura extensa, todos conhecem, está no livro de 1 Reis 17 a seguir, eu li a partir do 23, mas todos conhecem. E aqueles que não conhecem podem ir na Bíblia, a história, o fato em si se dá a partir do que eu li, 1 Reis 17, a partir do 23. Aí vai ter o desenrolar até onde eu estou falando agora. E a Bíblia conta aquela história, né, em que os filhos de Israel, ao descerem para aquela batalha contra os filisteus tinham uma arma de guerra, que era um guerreiro extraordinário, esse guerreiro. Ele tinha, a Bíblia mostra, 6 côvados e um palmo. Eu não posso dizer para vocês com respeito a outros pensadores, mas segundo, vou dar 2 dicionaristas. Um é o Lowenhouse e o outro é Aurélio. Todos dois convergem que um côvado, medida grega antiga, aquele côvado antigo, ele tinha 66 centímetros. Segundo Aurélio, estou dando as fontes que eu pesquisei, Aurélio e Lowenhouse. Todos dois falam a mesma coisa. Imagina que esse homem tinha 6 côvados e um palmo. Que tamanho, né, não era este homem? Pois bem, os filisteus, se aproveitando dessa oportunidade, fizeram uma proposta justa, aparentemente justa. E ele disse o seguinte: pegue um dos seus homens. Eles estavam frente a frente, um do lado do outro do vale, e escolhe um dos seus homens, e nós escolhemos o nosso, que ele já tinha o Golias. Há de ser que só esses dois irão para o campo de batalha. Quem vencer
Se o meu Golias venceu o seu homem, nós nos entregaremos. E se o seu homem venceu o Golias, né? Não, se o seu homem venceu o Golias, nós nos entregaremos. Se o Golias venceu o seu homem, vocês serão nossos escravos. E aí, esta história, irmão, esse lamento, passou-se por 40 dias. E Israel foi afrontado 80 vezes. Porque a Bíblia diz que 2 vezes pelo dia o Golias afrontava. Não os filhos de Israel estavam afrontando a Deus. Só que Deus usa quem Ele quer na hora que Ele quer. E certamente já era um propósito de Deus. E Deus manda Davi, e o pai de Davi manda Davi levar os alimentos para os irmãos e uns presentes para o rei Saul, para o comandante de 1000 e etc. Mas para a infelicidade do Golias, quando Davi estava conversando com as pessoas, com os oficiais por ali, foi exatamente na hora que uma das 2 vezes ao dia, que eu não sei qual foi das 2 vezes, se foi pela manhã ou pela tarde, que Golias aparece e faz o desafio. Enquanto os filhos de Israel já estavam acostumados com a derrota, já estavam acostumados com os gritos do inimigo, aquilo feriu profundamente o coração de Davi. E Davi pergunta assim, com toda a raiva daquela afronta, dizendo assim: quem é esse circunciso para afrontar o exército do Senhor? Davi não se refere, né, como se fosse um homem comum. Quem é esse circunciso? Quem é esse para afrontar? Davi diz: que cara corajoso. E Davi conversa com alguém ali que era próximo ao rei, e a conversa chegou no ouvido do rei. O rei Saul era um dos homens mais altos de Israel e mais belos de Israel. A Bíblia diz que do ombro para cima ele aparecia no meio de todas as pessoas. E o rei Saul mandou chamar Davi. Quando chegou lá, e Davi repetiu a mesma coisa que havia falado com os seus oficiais. E o rei Saul diz assim para ele: Davi, tu és um menino. Aquele homem é um guerreiro desde pequeno. Como podes tu enfrentar aquele homem sendo tu ainda uma criança? E Davi faz uma revelação ao rei que ninguém sabia. Davi disse: rei, meu senhor, certo dia eu apacentava as ovelhas de meu pai. E um leão o tomou uma ovelha, meu senhor. E eu parti em cima daquele leão, eu matei o leão e tomei as ovelhas. E tomei a ovelha dele. Davi só tinha uma funda. Davi não tinha uma espada. Naquele tempo, segundo a história, só havia 2 espadas praticamente ali, porque os filisteus haviam, desde o passado, roubado todos os ferreiros de Israel. Sequestrado, na verdade, levado cativo, não tinha quase. Vi que na morte de Saul, na verdade, é que só tinha 2 espadas, dele e a de Jonas, naquele momento. Na morte, lá na frente. Ali eu não lembro quantas espadas tinha. Então o que é o que ocorre? E o rei diz assim: então pega minhas vestes, pega as armaduras do rei. Só que o rei era um homem grande. Botaram as armaduras em Davi, e Davi tentou andar com aquelas armaduras, e Davi diz assim: não, senhor, eu não consigo andar com isso, tira-me. Tiraram aquele de cima de Davi. E Davi diz que vai ao encontro. E ali seria motivo de zombaria para os filisteus. Para os filisteus, ver um menino ruivo pequeno descendo ao confronto em um vale, numa batalha tão dessumida, que só um dos dois voltaria vivo. Davi sabia que só um dos dois, todos os povos, tanto de Israel, tanto o povo de Israel como os filisteus, sabia que daquela batalha só um saía vivo. E aquele menino, apenas com a funda, desceu ao encontro de um homem com uma lança, que eu nem sei, muitos quilos pesava a lança daquele homem. Todo com suas couraças, com capacete, e aquele menino desce ao encontro. Mas Davi não desceu àquele encontro, Davi não viu Golias. Davi estava olhando ao Espírito do Senhor,
que se apoderou sobre ele quando ele pegou o leão. Porque não foi a força de Davi. Foi o Espírito do Senhor que matou aquele leão. Quando um urso também pegou, um urso é uma fera. É uma fera tão perigosa que dificilmente, se ele te atacar, se você não tiver uma arma para matá-lo, você não tem como escapar de um urso. Porque nada é um dos animais que escala a árvore muito bem. Não tem como você escapar escalando. Não tem como você escapar correndo, porque ele corre muito. E ele na água é uma maravilha. Então não tem como você escapar de um urso. E o urso pega uma ovelha e Davi mata aquele urso. Também Davi só tinha. E Davi desce ao campo de batalha. E aquele homem disse para Davi, eu serei algum cão? E ele diz assim para Davi que hoje mesmo, né? E oferecer, e Davi diz assim, tu vens a mim com lança, com a espada, mas eu vou a ti. Davi diz, em nome do Senhor Deus dos Exércitos, a quem tu tem afrontado. Em nome de Jesus. Não há gigante que possa subsistir. Não há gigante que possa ficar de pé quando alguém usa pela fé o nome de Jesus. Oh, aleluia. E Davi desce. Aquele homem faz algumas ações. E algumas coisas extraordinárias. Davi pega a sua funda. Oh, glória a Deus. Davi pegou aquela funda. E roda aquela funda. E atira uma pedra. Eu já tirei muito com funda no interior. Apesar de eu não ser bom nisso, mas eu atirava, você pegava um pedaço de couro, um pedaço e bota uma cordinha do lado e outra do outro, e uma parte você enrola no dedo, e você roda e solta só um lado. E Davi fez. E a pedra que Davi fez, atirou. Acerta exatamente na parte aberta que ficava no capacete, na direção da sua testa. E uma coisa extraordinária que acontece. A pedra bateu. Uma porrada daquela para derrubar um homem daquela estatura, ele tinha caído para trás. Mas o Golias corre ou cai para frente. Uma vez o Golias caído, Davi sobe no Golias. Ele não estava morto, ele estava em terra. Davi puxa a própria espada do Golias e mata o Golias, cortando a sua cabeça e levanta. Aqui nós vamos extrair 2 pontos fundamentais. Por que Deus não matou Golias? Aleluia! Glória a Deus! Deus não matou Golias porque Davi poderia matá-lo. Davi não podia derrubar o Golias, mas podia matá-lo. Deus só faz o que você não pode fazer. Tudo que você tem que fazer é você que tem que fazer. E Deus só faz o que é para Deus fazer. Deus não podia derrubar o Golias, mas Deus derrubou. O Davi não podia derrubar o Golias, Deus derrubou. Davi agora podia matar. A outra pergunta é, por que Davi não levou uma espada? É porque Deus usa cada um segundo as condições e os métodos que ele deu a cada um. Saul era um homem feroz, veloz como a águia, segundo Davi, com uma espada na mão. Mas Davi, a arma de Saul era uma espada. Corpo a corpo com um homem natural, ninguém escaparia de Saul. Mas Davi era uma funda. Então Deus queria usar Davi com a funda. Deus queria usar Davi com os instrumentos que Deus deu a Davi. Foi a funda. Deus quer te usar para derrubar o gigante, os instrumentos que ele deu nas tuas mãos. Oh, aleluia. Glória a Deus. Não queira copiar ninguém, nem usar a arma de ninguém. As armas como alguns pregadores ficam dizendo que Davi não usou as armas de Saul porque eram desviados. Não. Davi não usou as armas de Saul porque não era desviado. Davi não usou as armas de Saul porque as armas de Saul foram para Saul. Davi teria que vencer com as armas que Deus deu nas mãos dele. E é isso que Deus quer fazer com você. Não tente copiar ninguém. Deus quer te usar do jeito que você é. Deus quer te usar do jeito que você é. É do seu jeito de falar, do seu jeito de andar. O que vai determinar a vitória de Deus é a unção do Espírito Santo de Deus. Para quando abrir a sua boca, como Davi, que disse,
eu venho a ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Deus cumpra com o que você falou. Deus te abençoe. Deus nos abençoe. Pensemos nisso.